Ok, agora sim, oficialmente. Então, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês, nesse convite feito pelas minhas queridas amigas Cláudia e Mônica, com a presença da professora Carla Renata, Faculdade Quixadá, com a presença também de queridas pessoas que estão aqui, desde épocas já há um bom tempo atrás, ex-alunos, colegas de profissão. Então, é com muita honra que eu aceitei esse convite da Clínica CIP, né, Clínica da Infância e Primeiríssima Infância, começando suas atividades esse semestre pandêmico. Eu acho que é também uma perspectiva de resistência, a gente poder pensar a respeito de uma clínica que trabalha com a psicanálise na primeiríssima infância e na infância, começar justamente num momento como esse, né? Então, eu queria já dar aqui a minha admiração por vocês, por a gente estar empreendendo em relação à psicanálise e trazendo a possibilidade de construir sempre um saber sobre a psicanálise e trazer essa atualidade da psicanálise, né? Porque muitos falam que a psicanálise morreu, muitos falam que a psicanálise não tem mais serventia. Eu acredito que, mais do que nunca, é preciso a gente resgatar alguns fundamentos, mas trazer esses fundamentos para a nossa atualidade, para a nossa vivência hoje, tão sofrida, pandemicamente, politicamente, socialmente. Eu acho que a gente tem muito a conversar a respeito, né, das nossas questões de hoje, do que gera o sofrimento, do que, por consequência, traz sintomas, e sintomas novos, né? Então, eu acho que estar aqui hoje falando sobre um texto que é um texto paradigma para Freud, para a teoria freudiana, para a psicanálise, de uma forma geral, que é o Além do Princípio do Prazer, um texto que versa sobre a pulsão de morte, onde há pouco tempo nós todos estávamos sobre sob as sombras da morte, né? Me lembro, em abril, como eu estava em relação à pandemia, eu acho que cada um de nós, de uma certa forma, se afetou de uma forma diferentemente, mas também trouxe esse sem sentido e essa desrazão, essa angústia que pensar toda essa mudança que todos nós estamos vivenciando, né? Seja pelo fator econômico, seja pelo fator político, seja pelas questões de restrições em relação à casa, seja pelo acúmulo de atendimentos online, ou pelo excesso do atendimento online, ou pelo o home office. Então, toda vez que a gente tem grandes mudanças dentro da sociedade, a gente também tem mudanças em relação ao sofrer e em relação aos sintomas, tá? Bem, o que eu trago são algumas contribuições, o que eu trago é algumas definições para a gente poder pensar nesse sintoma tão complexo de Freud, do qual demarca uma passagem da primeira tópica freudiana para a segunda tópica freudiana. Então, a gente tem aí uma visão de homem, né, uma visão de homem de um sujeito psicanalítico. Freud falava de indivíduo, né? Então, nós temos aí um sujeito psicanalítico na primeira tópica, até 1920, e de 1920 em diante, nós temos um outro sujeito psicanalítico. A gente vai entender como foi esse caminho percorrido por Freud. Vou tentar trazer para vocês aqui um pouco disso, né, resumido, nessa 1h30 que a gente tem aqui juntos, desse encontro. E espero que, vou deixar também um tempinho para que a gente possa discutir, que vocês possam fazer alguma pergunta ou fazer algum tipo de intervenção. Então, seria muito grato também se vocês vierem a participar junto conosco, né? Já que a gente, enquanto professor, fica aqui meio que perdido, agradeço também a solidariedade de quem está com a câmera ligada, da Débora, da Fernanda e da Janaína, tá? Além das meninas que eu já falei aqui. Então, agradeço. Isso, vocês não sabem como isso é importante, né? Já que nós nos constituímos pelo outro, a gente se reatualiza pelo outro também, né? Então, o outro é como se fosse um certo espelho que indica uma direção para a gente. A gente está aqui, numa época dessa, às vezes eu estou na sala de aula, brinco com os meninos, os alunos, alguns devem saber disso, que estão por aqui, e peço, pelo amor de Deus, a solidariedade para que eles possam estar aqui comigo, conversando, porque o cúmulo do narcisismo é a gente conversar com a gente mesmo, né? Ficar olhando para o outro, para as caras e bocas, como a gente está. Então, assim, bom, vamos lá. Boa noite, Bia.
Prazer tê-la aqui, minha querida. Vou trazer alguns slides para a gente começar a nossa exposição de hoje, tá? Vocês preferem assim ou preferem desse modo aqui? Podem falar pelo som, porque desse modo aqui que eu coloquei agora não dá para ver vocês. Pode ser assim. Assim, Thiago, é melhor. Assim ficou ótimo. Assim tá melhor, né? Tá bom. Só porque eu não vou ver vocês. Tudo bem. Tiago, só um minuto. Eu fiz um pedido aqui no grupo para o pessoal ligar a câmera, tá bom? Tá, fique à vontade. Para quem desejar. Quem desejar pode ligar a câmera, porque, além disso, a gente tem alguns problemas técnicos também, porque, assim, se tiver muita gente com a câmera ligada, parece que dá problema no sistema, né? Tem uma sobrecarga no sistema. Então, ainda mais a gente tem que enfrentar esses novos problemas de conexão, né? De relações de hoje, que são proeminentemente relações virtuais, mas tudo bem. Bem, contexto histórico da obra. É uma obra em que Freud fez umas férias, em 1919, né? Lembre-se que a Primeira Guerra Mundial, ela se passa em 1914 a 1918, então é logo depois da Primeira Guerra Mundial, né? Freud é extremamente afetado, como praticamente toda a Europa é afetada pela Primeira Guerra Mundial, principalmente por ser judeu, por ter todas essas questões que nós já sabemos em relação a essa história europeia, e também por ter até irmãos que foram lutar na guerra. Então, a família dele é afetada por isso, e ele traz algumas referências aí em relação a essa guerra, e nesse momento ele começa a perceber alguns tipos de sintomas. Então, primeiramente, ele começa a trabalhar com as histéricas, e a gente traz aí uma perspectiva desses primeiros conceitos, do que ele pode pensar na psicopatologia psicanalítica, no modelo da histeria, e logo após, um pouco mais após a histeria, né, que era o grande boom pandêmico da época, psicológico, psíquico, nós temos aí também a neurose obsessiva, né, onde a gente percebe que na neurose obsessiva nós temos esses sintomas de repetição se colocam de uma forma muito forte, né? Então, isso também chama a atenção de Freud já aí, tá? Para que a gente possa pensar mais na frente como a gente vai trabalhar esse ponto aí da repetição em relação à pulsão de morte ou além do princípio do prazer, tá? Então, a primeira versão, ela manuscrita, foi escrita em meados de abril de 1919, após o texto Bate-se numa Criança, Contribuição para o Estudo das Perversões. Então, assim, nós temos esse texto de 1919, nós temos o texto também O Infamiliar, que muitas vezes é traduzido, é uma nova tradução, mas muitas vezes é traduzido por O Estranho, tá? Que foi escrito concomitantemente, então, paralelo ao texto de 1920, além do princípio do prazer, o Estranho, ou O Infamiliar, ele também estava sendo escrito por Freud, né? Que é o que, digamos, a gente pode pensar num texto onde tem uma lógica do estranho que reside em nós, né? Aquilo de estranho que nós temos ou que nós possuímos, né? Que aponta ali para uma referência do inconsciente. E, ao mesmo tempo, também que nós percebemos que ele começa com as ideias que vai dar origem à psicologia das massas e análise do eu. Então, nós temos essa perspectiva ali, naquele momento, tá? Onde essas obras, para a gente poder entender o além do princípio do prazer, a gente teria que estar entendendo também essas obras, ou articulando essas obras em função do que Freud traz de mudança teórica, que é uma mudança significativa, muito significativa. Principalmente para a gente ter uma leitura da nossa atualidade. A gente sabe que a psicanálise era ou o sujeito, a sociedade tinha uma forma de configuração naquela época, e hoje em dia ela tem uma outra forma de configuração, ainda mais com o efeito da pandemia. Então, a nossa proposta hoje, nossa apresentação hoje diz respeito a essa tentativa da gente pensar como a pulsão de morte, ou como essa obra,
ela é atual e é importante como referência na clínica, nos atendimentos clínicos que a gente empreende, tá? Então, vamos dar uma continuidade aqui. Aqui é como se fosse eu estou traçando aqui um histórico das obras, numa perspectiva dos anos, né, começando com 1895, primeira obra psicanalítica, né, a gente tem os estudos pré-psicanalíticos e os estudos pós-psicanalíticos, já com a psicanálise já empreendida, com a obra em que ele faz junto com Breuer, que é o estudo sobre a histeria. Então, lá a gente começa a ter os fundamentos da histeria, apontando para as referências um pouco mais da sexualidade, mais dos processos, por exemplo, de deslocamento, condensação, conflito, defesa, né? O que está sendo transferido, como isso se coloca a questão da transferência. Então, alguns conceitos germinais da psicanálise começam a ser trabalhados ali. Em interpretação dos sonhos, a gente vai ter o modelo do aparelho psíquico, ou seja, a primeira tópica realmente ela vai se montar na interpretação dos sonhos. E veja bem, Freud, desde o final da vida dele, vai dizer que os sonhos, enquanto uma formação do inconsciente ou uma manifestação do inconsciente, ele é uma das formas, digamos assim, primordiais para que a gente possa pensar profundamente como esse psiquismo funciona profundamente. Então, nós temos aí os processos oníricos, nós temos aí os processos primários, nós temos aí uma referência àquilo que ele vai trazer ao princípio do prazer, tá? Então, que é o que, nesse momento, ele vai trazer como que rege o psiquismo, né? E aí a gente tem uma referência importante em relação a esse princípio do prazer, tá? Deixa eu ver aqui, ok. Então, nós temos o princípio do prazer como que rege o psiquismo, e ele vai trazer duas perspectivas pulsionais, tá? Uma, que é ligada às pulsões sexuais, e outra que é ligada às pulsões do eu de autoconservação. O que é que Freud percebeu? Que as histéricas sofriam por reminiscências, tá? Essa frase ela é importante, porque vai articular mais na frente o princípio o princípio de Nirvana, ou seja, além do princípio do prazer, tá? Não se esqueçam dessa frase, reminiscências, que é um conceito filosófico, lá em Sócrates e lá em Platão, tá? Então, onde as palavras podem ter vários tipos de significados, depende como cada um se apropria delas. Por isso que cada palavra, da forma como a gente se apropria, tem a ver com a nossa história, né? Então, Freud começa a perceber que os sintomas se colocam não numa época atual, na sua manifestação, mas que eles se ligam à história de vida do sujeito, principalmente à sexualidade infantil, principalmente à fase da infância. Ele começa a perceber que isso regride até essa fase da infância, existe esse movimento de regressão, e que é preciso algo nesse sentido para chegar lá nas questões da infância e soltar as energias que estão presas aí, que estão acumuladas aí. Então ele coloca como essas pulsões sexuais, essa parte do psiquismo de energia solta, né, de energia que é puro desejo, e as pulsões do eu de autoconservação como essa perspectiva dos ideais, onde eu construo um determinado ideal e eu tenho que estar de acordo com aquele determinado ideal. Tá? Deixa eu só colocar aqui o... Pronto. Bem, dito isso, nós temos um sujeito que, da primeira tópica, que é baseado nessa referência, numa referência da qual nós temos, por exemplo, o que fica no meio entre as pulsões sexuais e as pulsões do eu de autoconservação é a barreira do recalque, onde ele fala que é a pedra angular da psicanálise. Veja bem, ele descobre aí o primeiro mecanismo de defesa, baseado principalmente na histeria, na fobia e na neurose obsessiva. Tá? Então, para a psicanálise, o sujeito ele não é indivisível. O sujeito ele já começa, na sua essência, dividido. Tá?
entre aquilo que eu acho que eu tenho que ser com aquilo que me vem de vontades e de desejos mais primitivos. Então, ele coloca as pulsões sexuais no campo mais do inconsciente e as pulsões do eu e de autoconservação no campo mais da consciência. Ele parte dessa delimitação mais forte, mais rígida, mais bem, digamos assim, didática. Tá? Acontece que, ao passar do tempo, algumas coisas começam a trazer um certo incômodo para Freud, e um certo incômodo para a teoria do qual ele estava desenvolvendo. Tá? Ele começa a perceber que o psiquismo não é tão didático assim, que o psiquismo não tem essa questão que a gente pode trazer, por exemplo, nas teorias em relação à ciência moderna, às ciências naturais, né? Essa perspectiva, digamos, de sim ou não, certo e errado, inconsciente e consciência, né? Ele vai perceber que as coisas vêm meio junto e misturado, tá? E algumas coisas trazem essa referência para ele, tá certo? Bom, é no momento em que ele começa a pensar nessa reformulação da teoria pulsional. Então, ali nos escritos técnicos de Freud, ou seja, onde em 1913 e 14 ele ainda está na guerra, e ele subitamente vem a ideia dele de que ele pode morrer ou alguma coisa, ou o próprio Jung e outros começam a dizer que são psicanalistas e trabalham com a psicanálise sem estarem de acordo com aquilo que Freud acreditava que era psicanálise, né? Então ele começa a fazer um trabalho para determinar que técnica é essa da psicanálise. E aí onde ele começa os textos dele técnicos, né, os escritos técnicos dele sobre a transferência. E quando ele começa a trazer esses escritos técnicos sobre a transferência, o que fica muito forte nesses escritos é uma certa compulsão à repetição. Tá? Então, há uma compulsão à repetição que Freud percebe já naquele momento, nos sintomas, né? Lembre-se que recordar, repetir, elaborar também é um texto que se coloca no final dessa época, ali junto com o Introdução ao Narcisismo, tá certo? Onde ele começa a perceber que os pacientes ou os neuróticos, eles repetem experiências insatisfatórias. Repetem cenas que trouxeram desprazer para eles. Tá? E mais, tanto ele percebe isso, como ele percebe também uma certa referência do prazer no desprazer. Tá? Um prazer no desprazer, certo? É isso que faz com que ele, lá nos 3 ensaios, né, reformule, comece a uma tendência a reformular o conceito de pulsão, com uma obra, logo depois de Introdução ao Narcisismo, que é a obra As Pulsões e Seus Destinos, onde ele vai perceber uma certa articulação íntima entre ativo e passivo, ódio, amor. Sadomasoquismo, o sadismo e o masoquismo. Né? Ele começa a perceber que existe uma relação íntima entre esses dois, entre esses opostos. E que esses opostos não são tão opostos assim, muitas vezes. Né? Tipo, aquele que eu odeio, normalmente eu sinto um sentimento muito forte por ele. Então, aponta para algo do amor. Né? Às vezes, aquele que eu posso ser sádico com ele, ou quem eu escolho para ser sádico, muitas vezes é aquele que eu amo. Então, desde que ponto eu posso ver que eu sendo sádico com quem eu amo, eu não estou sendo também masoquista? Né? Então, ele começa a trazer essa complexidade em relação ao aparelho psíquico e também as referências da linguagem. Então, Freud, Sentido Antitético das Palavras, que é uma obra mais na frente, ele traz de uma forma primordial várias referências das quais, mais na frente, os linguistas vão falar e vão se, digamos assim, se debruçar em função disso. Né? É uma fonte do qual Lacan teve a possibilidade de beber dela para poder pensar nas referências mais adiante, em função de uma complexificação ainda mais do que o Freud vai chamar de pulsão de morte. Tá? Bom,
Espero que vocês estejam entendendo até aqui. A gente está traçando uma perspectiva em relação à teoria, para a gente poder pensar como Freud começou a fazer esses desenvolvimentos, né? Bom, não só essa tendência à repetição e a esse contraditório, né, da pulsão, que é por uma via do ódio, eu posso articular o amor e vice-versa, né? Eu me lembro dos pequenos, ou de uma pequena, que chega e fala do recreio dela, né? E diz assim, o Joãozinho é um chato, o Joãozinho, eu não gosto dele, o Joãozinho é a pessoa, mas não sai da boca dela o Joãozinho, né? E é todo o tempo reclamando do Joãozinho, né? É algo latente que está ali, um ódio, digamos assim, uma referência de uma raiva, de uma chateação, mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, se nutre um certo desejo por aquilo, né? E que muitas vezes a impossibilidade de se colocar em cena devido a uma pulsão do eu de autoconservação, ou seja, devido a uns desígnios morais, tá? Então, há esse conflito, e Freud percebe isso, né? E ele vai cada vez mais complexificando esse conflito e trazendo o sujeito para essa complexidade. Não menos complexos são os sintomas, por exemplo, dos psicóticos, né? A obra Introdução ao Narcisismo, de 1914, é justamente uma obra onde ele vai trazer uma resposta a Jung, em relação à libido sexual, mas não só isso. Há uma resposta para a gente poder pensar a psicose e como a psicanálise pode, no começo, traçar caminhos de tratamento para a psicose. Então, ele vai perceber que o eu, ele tem uma cisão. Ele vai perceber cada vez mais que as pulsões do eu e de autoconservação, ou essa referência que ele dava ao eu, ela não é tão consciente assim. É muito mais inconsciente do que consciente. Então, ele começa a perceber isso, começa a trazer por esse campo, desde aquele campo lá, em relação a fazer com que uma energia do trauma, que o trauma pudesse ser, a cena traumática pudesse ser vista, liberasse uma energia, e ali estava tudo bem, ele começou a ver que não era assim. Existe algo mais na frente que tem uma tendência a ser atravessado, a ser perlaborado, ou seja, a ter um trabalho de atravessamento para que a gente possa pensar numa ressignificação sintomática, né? Então, por essa via, ele percebe que existe essa cisão do eu e que esse eu cindido, ele é muito mais inconsciente do que consciente, né? É aí onde ele começa a estar apontando que ao 1 ano, 2 anos de idade, ali no narcisismo primário, ou então um pouco antes de 1 ano para 1 ano de idade, no narcisismo primário, nós temos o campo delirante do psiquismo. Nós temos o campo do Sua Majestade o Bebê, né? E é ali onde ele começa a perceber que o psicótico tem uma fixação nesse campo, né? E é a partir daí que eu posso começar a apreender movimentos de trabalho ou de uma escuta clínica em função da psicose, tá? Não se esqueçam que também é próximo a essa época o que a gente tem do caso Schreber, que foi em 1911. Então, ele já começa a entrar dentro dessas referências em relação às psicoses, né? Ele percebe a repetição, ele traz uma referência ao narcisismo, e isso traz uma perspectiva dessa cisão do eu, né? O narcisismo enquanto essa fase de constituição do eu, e que o eu só se constitui por uma via amorosa, ou seja, idealizada. Nós construímos ideais, nós construímos significados, e todos os ideais e significados que nós construímos têm uma referência amorosa, tá? Então, o significado que a gente faz e que a gente dá é amoroso. É assim que nós podemos pensar, por exemplo, o que a gente pode denominar sobre o signo de amor em psicanálise. Tá certo? E veja bem, né? Todo ideal é fadado ao fracasso, né? Porque a perfeição não está para esse plano, né? A perfeição só está para o plano de Deus, digamos assim. Então a gente vai ter que lidar com isso, com essa perda de ideais, com essas referências amorosas que a gente vai ter sempre que se fazer presente, né? E não é à toa que em 1915, depois de trabalhar essas referências em relação à introdução ao narcisismo, depois de perceber algumas referências de repetição, Freud vai trabalhar uma obra que, para mim, é um grande elogio do amor, como o professor Henrique traz, né? O professor Henrique Figueiredo fala.
que é a obra Luto e Melancolia, onde ele vai dizer que todo sofrimento é uma perda, ou possibilidade de perda, de um objeto de amor, de um ideal. O que é que nós todos queremos? Felicidade. Para chegar à felicidade, nós construímos ideais em função dessa caminhada. Tá? O luto, por uma perspectiva mais neurótica, uma forma de elaborar essa perda. A melancolia, uma forma de elaborar essa perda capenga, manca, né? Onde ele vai trazer para um apontamento patológico. Tá? Então, diante disso, nós temos aí aquilo que Freud vai falar dessa relação do amor objetal e também de algo muito importante onde ele se aprofunda ainda mais na referência do masoquismo. Né? Veja bem, para que eu possa me constituir em relação à vida, é preciso que eu me faça de objeto para alguém, ou para uma certa referência que eu tenho. Tá? Não é à toa que em psicanálise, quando a gente está lá no atendimento clínico, a gente faz algumas perguntas para o paciente, e o paciente para, pensa, e diz assim, Tiago, vendo de fora, eu acho, né? Assim, como é que nós podemos ver de fora? Mas é justamente essa loucura de ver de fora que faz com que a gente empreenda um movimento de se achar que temos um eu, ou que introjetamos um eu. E que podemos dizer, eu quero tal coisa. Já que, vocês sabem muito bem, que a criança começa a falar em terceira pessoa. Quando esse eu não está introjetado, ou quando ele não consegue se ver de fora ainda. Tá? Então, é justamente essa passagem do narcisismo primário para o narcisismo secundário que Freud aponta a isso, a essa introjeção desse objeto primordial que é o eu, em Freud. Né? Então, não é à toa que, para que eu possa me constituir enquanto sujeito, eu vou ter que ser alvo das minhas pulsões, e alvo também das minhas pulsões relacionadas a certos ideais que eu quero. É ali onde eu deixo de fazer a minha satisfação, que vai me trazer prazer, para que eu possa fazer aquilo que é o certo. Então, eu me culpabilizo. Eu trago culpas inconscientes. Eu trago referências para que eu possa tentar dar conta do que o social me exige, trazido por esses outros, ou por esses grandes outros, que são a nossa família, representados principalmente pela função paterna e materna. Né? Freud vai trabalhar esses pontos especificamente, vai se aprofundar cada vez mais nisso, né? Então, a partir daí eu construo uma certa história, eu construo uma fantasia, e eu vou me consolidando em função dessa fantasia, né? É através dessa fantasia que eu vou dando sustentação àquilo que eu percebo que me cinde, que me divide, né? É aquilo que me traumatizou, e que quebrou com o meu eu, e que quebrou comigo. Ora mais, não temos pais nem mães perfeitos, não temos possibilidade de falar tudo com a linguagem. Então, por isso que Lacan vai dizer que é a linguagem que traumatiza, antes de tudo, né? Antes de qualquer pai, de qualquer mãe. Tá? E que, para que a gente possa dar conta disso, a gente vai ter que meio que construir uma historinha interessante, e essa historinha interessante vai apontar para um final feliz, ou vai apontar para algo que eu vou buscar, né? Sempre em determinado momento, esse algo ele vai estar afeito a mudanças, né? Ele vai mudando. Uma hora é me formar, outra hora é trabalhar de uma determinada forma, outra hora é ter família, ter filho, isso e aquilo. Então, a gente vai trazendo essas referências como a nossa fantasia, como a gente pode ficcionar essa referência em relação à vida, né? Bom, a obra O Infamiliar traz algo nesse sentido. Essa divisão aponta para uma referência de algo que a gente quer deixar de lado, de algo que é desprazeroso, né? E que a gente tenta, essas representações dolorosas que a gente tenta, digamos, deixar debaixo do tapete, né? Ali no campo do inconsciente, né? Então, nós temos alguns pensamentos que nos vêm, por que tu está pensando isso, Tiago? Que loucura, tu é muito doido pensar um negócio desse. Né? E às vezes eles vêm, né? Às vezes isso vem em certas ideias, vem em certas vontades ou desejos de morte da gente ou de outras pessoas, né?
Então, assim, há algo aí que estranha e que permanece em nós mesmos e que faz com que a gente possa sempre nos colocar em uma pergunta: quem somos nós? O que nós queremos? A cada momento da vida, não sei se vocês percebem, a gente faz essa pergunta e a gente tem sempre uma resposta diferente. Essa questão da temporalidade é interessante porque é algo também que Freud vai trazer para a gente poder pensar a respeito da repetição. Né? O que é que nós repetimos? Repetimos as mesmas coisas? Somos os mesmos? Tá? Bom, trazendo isso, né, a gente tem a referência da obra Além do Princípio do Prazer. É um ponto onde ele começa a perceber o quê? Que há algo além do princípio do prazer, que ele coloca como guardião do psiquismo, tá? Que ocorre no sujeito e é até mais forte que o próprio princípio do prazer. Então, para ele tinha a ideia de que o psiquismo, ele tinha uma referência de uma busca pelo prazer, mas a sociedade vinha com as repressões morais, né? Que num sujeito individual se tinha pelas pulsões do eu e de autoconservação, que a partir do momento que parte dessas pulsões sexuais eram postas a serem trabalhadas na consciência, né, a gente podia ter uma ressignificação desse sintoma, né, que vinha como uma certa solução de compromisso, uma certa perspectiva de defesa, né, porque se eu deixar as minhas pulsões sexuais virem à toda, né, o eu, ou a imagem que eu tenho de um eu vai morrer. Eu vou perder essa imagem. Então, eu tenho sempre que trazer alguma coisa para tentar dar uma construção ou uma certa imagem mais bonitinha, né? Que é como o paciente chega na clínica para a gente. Ele tem receio de falar certas coisas, ele tem vergonha, porque ele não quer que essa imagem seja quebrada, né? Mas alguns pacientes não trazem tanto isso, né? Alguns pacientes perversos, alguns pacientes que têm uma perda de realidade mais radical, onde Freud vai falar, por exemplo, nas psicoses, né? Onde o mundo não é tão balizado assim pela fantasia, ou por uma parte que é ficcionada, mas por uma grande parte que é ficcionada, por um aspecto delirante, né? Então, ele vai começar a perceber que, fora a repetição, existe algo aí que se coloca no psiquismo e que faz com que a gente tenha uma certa dificuldade de identificar aquilo que é pulsões sexuais, pulsões do eu de autoconservação, que isso não fica tão claro para a gente, né? É onde ele começa a mudar, né? Onde, a partir dessa referência do além do princípio prazer, ele começa a pensar na segunda tópica, que é onde, em 1923, nós vamos ter pelo desenho do aparelho psíquico em relação ao isso, ao eu e ao supereu, tá? Então, assim, o isso, o eu e o supereu, ele é para ser pensado como se fosse uma ameba, como se fosse algo em 3D, né? Como se fosse uma coisa que pudesse ser misturada, né? Um plasma meio misturado, tá? E ali onde ele vai dizer que todo esse aparelho é um eu, né? Onde existe uma parte que é uma parte inicial, é o isso, existe uma outra parte que é o próprio eu, e existe uma outra parte que é, digamos assim, articulada ao supereu, tá? É aqui onde nós podemos pensar, nessa figura, tá? Que nós temos essa amebazinha aqui, como se fosse sabe aquelas coisas, aquelas gelatinazinhas de brincadeira, né? Que as crianças brincam e tudo, onde nós temos essa parte aqui embaixo como isso, ou seja, muito mais inconsciente, esse mecanismo de defesa que vai dividir o eu, tá certo? E essa outra parte aqui, relacionada ao supereu, onde nós temos uma parte inconsciente e uma parte pré-consciente desse superego, desse supereu, tá? Só parte é consciente, que é justamente essa parte aqui de cima. Olha só, só essa parte de cima. É como se fosse a ponta do iceberg, né? Que vocês têm essa analogia sempre, a gente tem isso, tá certo? Toda essa parte aqui de baixo, ela é uma parte
pré-consciente e muito mais inconsciente. Tá? Então, Freud vai fazer um processo onde ele começa a perceber o quanto esse psiquismo ele tem as suas complexidades, tá? Freud vai trazer uma perspectiva agora de um sujeito, né, não mais dividido em um inconsciente e numa consciência, nos sistemas, mas por uma perspectiva do eu, do super-eu e do isso, tá? E é aí onde a gente pode começar a pensar, né, nesse ponto especificamente, tá? Ou seja, da primeira tópica para a segunda tópica, nós temos a prevalência daquilo que Freud traz como o arcabouço ou fundamento da teoria da psicanálise. Enquanto o inconsciente, que sempre que nós pudermos nos articular a linguagem, a gente está articulando o inconsciente. Então, sempre que a gente traz um significado, existe algo que fica por baixo daquilo. Sempre que a gente aponta para alguma coisa, existe algo que fica, digamos assim, sendo negada. Tá? E isso nos traz uma lógica de que nós não podemos nos articular a linguagem sem uma perspectiva consciente e inconsciente junto com isso. Então, o inconsciente, ele é um expoente da linguagem, do efeito de linguagem em nós. Tá? A sexualidade, que é trabalhada por Freud, é trabalhada a partir de um corpo de prazer. Tá? De um corpo que é desnaturalizado para ser culturalizado. Então, o que vai juntar essa articulação entre inconsciente e sexualidade, entre mente e corpo, já dando uma palhinha para vocês, é justamente o conceito de pulsão. Né? É a pulsão que ele vai trazer, que é o impulso do qual nós todos vamos ter, além do instinto animal. Então, nós vamos construir significados e significados próprios para a gente poder pensar a respeito do que é a vida. Exemplo, casa. A casa, para mim, é uma coisa. Para vocês, pode ser qualquer outra coisa. Até a comida do cachorro que vocês deixaram em casa. E esqueceram de dar a comida para o cachorro. Então, a casa vai se referir a várias outras coisas. Isso tem a ver com os mecanismos de deslocamento e condensação daquilo que Freud vai falar dos mecanismos primários. Como a gente pode pensar, digamos, que se coloca o nosso psiquismo. Lembre-se que quando uma paciente chega e diz que está com uma dor no coração e acha que vai morrer de um infarto cardíaco, a dor no coração, e passa pelo médico e não é nada em relação às questões fisiológicas, a dor no coração é uma metáfora para outra coisa que incomoda ela e que tem a ver com aspectos da sua vida, da sua história de vida, articulados à atualidade do que está, digamos assim, trazendo uma dor ou uma perda de um ideal amoroso. Então, toda vez que nós podemos pensar em um sujeito que se coloca em sofrimento, ele traz uma articulação do corpo junto com a linguagem, da mente junto com essa referência fisiológica, do psiquismo junto com essa referência fisiológica. Né? Então, Freud traz, digamos assim, a pulsão como esse grande mito, do qual a gente não sabe onde termina o corpo e começa o psiquismo, onde começa o psiquismo e termina o corpo. Né? Sabemos que nós, a partir do momento que podemos também dizer que nós estamos vivendo, nós também podemos dizer que estamos morrendo. Não é isso? Então, ele começa a perceber cada vez mais que os pares pulsionais não vão ter tanta serventia assim para essa complexidade da qual ele está entrando em contato. Para esse contraditório, esses impasses que traz a realidade humana. Né? A partir do conceito de transferência, a partir da compulsão à repetição, né? Onde quebra com a lógica do psiquismo, a partir do princípio do prazer, do que está para além do princípio do prazer, né? Que nós não só buscamos, por exemplo, o prazer ou evitar desprazer. Essa é a lógica, é o princípio do prazer, né? É buscar prazer e evitar desprazer, né? E que muitas vezes nós, sim, repetimos atos para que a gente encontre o desprazer, encontre o trauma.
né? Encontre certas cenas que nos trouxeram grandes dores. Encontre o terror, por exemplo, nos sonos terroríficos, ou nas neuroses de guerra, ou nas neuroses traumáticas, tá? Ou naqueles movimentos repetitivos que os neuróticos obsessivos não conseguem deixar de fazer, que tem a ver com seus rituais. Ou seja, há um masoquismo em cena, né? E que isso faz parte da realidade humana, tá? E que, mais ainda do que ele percebe, que é por essa via masoquista que o eu vai se constituir. É por essa via de se impor certos limites, de se impor certas culpas, e com isso, possibilidade de se responsabilizar, é que a gente vai ter que lidar com esse impasse que é o ser humano, com esse impasse que é pensar, com esse impasse que é uma relação que nós temos com o outro, mas uma relação que a gente tem no resto da nossa vida, até a morte. Sempre e a todo instante com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Tá? Então, a partir do momento que nós temos aqui as pulsões sexuais e as pulsões do eu de autoconservação, Freud percebe que existe uma certa tendência inerente, e até no aspecto filosófico, ao próprio psiquismo, à própria vida, a tendenciar para a morte. Tá? Então, ele vai dar uma referência das pulsões sexuais e as pulsões do eu a partir das pulsões de vida. Então, agora, essas duas pulsões, elas vão representar a vida. E a tendência ao masoquismo, ou a tendência à morte, a essa compulsão à repetição em função da destruição, é onde Freud vai dizer que existe algo mais forte que o princípio do prazer, e que é a pulsão de morte. Ou seja, em outras palavras, o que ele denomina de princípio de nirvana. Tá? Esse ponto é um ponto essencial para que a gente possa pensar que, na realidade, o que ele está falando é que existe uma tendência inicial à pulsão, né? A esse impulso que Freud diz que é o primeiro impulso humanizador da vida, a tentar uma satisfação plena, a tentar um objeto pleno, a tentar eu chegar na possibilidade de eu ter todo o prazer do mundo. Né? Ora, tirar a atenção do corpo, ter todo o prazer do mundo, é você não ter mais o que pensar e o que refletir. Né? É você chegar num ponto onde o batimento cardíaco fica no estado de zero. Você tem a morte em cena. A morte ela só existe se existe tensão e sofrimento. Essa é a ambiguidade, onde esses pares de opostos sempre vão precisar um do outro. Sadismo, masoquismo, ódio e amor. Né? Percebam bem que é muito mais fácil a gente odiar quem a gente ama, principalmente apaixonadamente, do que qualquer outra pessoa. Quando há uma manifestação de ódio, é porque algo nos afeta tanto, tem a ver com a nossa história, tem a ver com nossos traumas, tá? Que faz com que a gente tenha essa afetação estrondosa desse tipo. Porque senão, é como a gente pode dizer assim, não fede nem cheira. Tanto faz como tanto fez. Né? Então, o ódio, ele tem sim um entrelaçamento íntimo com o amor. Tá certo? Da mesma forma que o sadismo com o masoquismo. Tá? Muitas vezes se tem odiando, ou se chega a dizer assim, aquele menino eu odiava tanto ele, agora eu estou casada com ele. Eu achava ele tão chato. Né? Algumas vezes a gente escuta isso, dentro da clínica também. Tá? Então, Freud traz essas construções, percebe isso, né? E a gente começa a perceber que nós temos aí subdivisões distintas, diferentes, mas que trazem toda uma contundência de uma maior complexidade. Né? Tanto por uma perspectiva onde a gente pode ter, né? Por exemplo, de onde ele começou a perceber os mecanismos de defesa, o recalque, primeiramente, né? Uma natureza perversa, polimorfa da sexualidade. Então, ele começa a perceber que existe, sim, uma referência da sexualidade por essa perversão. Por exemplo, eu querer que as coisas sejam da minha forma, de várias formas diferentes, mas que eu me coloque assim, uma versão minha, né, e não dos outros, e não da sociedade. Então, o bebê que se coloca dessa perspectiva. E também, quando a gente percebe que o eu,
E o núcleo do eu, a referência que a gente tem de uma construção, de uma primeira construção desse eu é delirante, ali no narcisismo primário, tá? Então, Freud vai trazer isso e vai cada vez mais entrar em contato com esses pontos que eu estou colocando para vocês, esses pontos que são estruturais nossos, ou seja, algo das estruturas clínicas faz parte de todos nós. A questão é, em que ponto nós vamos ficar fixados? Em que ponto nós vamos estar manifestando formas de construções ou lógicas sintomáticas? Tá certo? Hoje em dia, eu acho que cada vez mais isso fica mais difícil diante da nossa realidade social. Uma coisa era a época de Freud, de uma sociedade mais repressora, de uma forma rígida, de leis mais fortes, de grandes discursos ideais, né, ideológicos, de uma referência maior da igreja, né, e de uma tendência maior de participação da igreja, né, a gente sabe como as mulheres, as queridas histéricas eram tratadas naquela época. Outra coisa é uma época onde nós temos isso, as leis meio pulverizadas, em função das lógicas de consumo que nós temos hoje. É o que gira o mundo, não é? Parece que nós, hoje em dia, temos um grande Deus, que é a economia. Tudo gira em torno da economia, né? Parece que a vida cedeu lugar, ou Deus cedeu lugar ao grande Deus da economia, tá? Bom, isso tem efeitos, tá certo? Veja bem, tem além do princípio do prazer, que Freud vai trabalhar por essa perspectiva, onde ele vai perceber que existe a repetição de sonhos. Então ele diz assim, poxa, como é que pode, se eu disse que o sonho é uma manifestação de um desejo não realizado, né? O que é que eu posso dizer dos pesadelos? Né? O que é que eu posso dizer do que o próprio princípio do prazer traz, né? Que faz com que o sujeito busque o seu desprazer, que tenha prazer no desprazer. Né? Olha a lógica masoquista em cena. Tá? Então, ele percebe isso, ele percebe nas neuroses de guerra, né? Período pós-guerra, onde há um monte de gente, de pessoas que foram para a guerra, ou que passaram até por acidentes, as neuroses traumáticas, e que sonham, e que tem uma repetição de sonhos em que o acidente acontece novamente. Ele diz assim, o que é que o psiquismo quer com isso? Né? Como é que a gente pode pensar por essa via? Ele traz algumas hipóteses, uma delas é uma reescrição do trauma, ou seja, Freud, quando começa a trazer isso, ele é muito perspicaz, né? Ali os escritores, né? Uma obra que a Carla Renata adora, essa obra, que é Os Escritores e Seus Devaneios, que é o escritor e as suas fantasias, por exemplo, a gente traz, que é traduzido por a perspectiva de devaneios, outras vezes fantasia, né? Ele vai falar da brincadeira da criança e da repetição dessa brincadeira, né? Ele vai falar de certos automatismos do bebê também, principalmente nesse campo. Veja bem, quando ele percebe que existe a pulsão de morte, ele traz a compulsão à repetição como a grande manifestação ou a grande manifestação dessa pulsão, né, que é a repetição, é a compulsão à repetição. E ele percebe que a compulsão à repetição é justamente também o que dá origem à vida. Olha só, né? Ele começa a perceber que o jogo do Fordar, ou a brincadeira de criança, né? Só me lembro daquela musiquinha do molejo, né? Brincadeira de criança, como é bom, né? Mas vamos lá. Então, quando a gente percebe essa repetição empreendida nas brincadeiras infantis, a gente começa a perceber que aquilo ali é uma forma da criança estabelecer uma atividade, uma posição ativa diante do que ela pode fazer e do que ela pode encenar, e do que ela pode reapresentar, ou representar da sua forma. Então, a observação empírica que Freud faz, né, de um bebê, onde ele está ali em um determinado momento, em que ele começa a
jogar um carretel com uma linha. Né? E ele joga esse carretel, né, e diz, como diz assim, desapareceu, sumiu, né? E aí ele puxa a linha e o carretel aparece. Aí ele diz, dá. Né? Perceba que a criança ainda não constrói ainda certas palavras, só poucas palavras, onde Freud vai falar isso no texto. Né? Ao mesmo tempo que Freud percebe essa brincadeira, onde ele remete às questões das brincadeiras infantis e dessa característica de repetição, né? Alguém quer falar? Tiago, é bem interessante quando Freud traz essa perspectiva que ele observa que o neto dele tem a repetição mais automática quando ele diz for, né? Quando ele joga o carretel. Então, assim, essa repetição é a mais desprazerosa do que a prazerosa, que é retornar. Né? Então, assim, além do princípio do prazer, a gente observa claramente quando Freud traz essa perspectiva também, de que esse neto dele, ele observa que ele repete constantemente a questão da ida e não da volta. Uhum. Era só isso. Sim, mas aí o interessante é porque, assim, isso também tem um ponto, Mônica, porque é ele que promove a ida, né? Então, esse ponto de atividade é um ponto importante onde Freud percebe isso, né? Por exemplo, o que faz com que a gente possa repetir certas cenas traumáticas? Ele vai colocar como uma das hipóteses a tentativa de reescrever o passado. Sim. Né? Onde eu posso ou poderia reescrever o passado. Não é à toa que a gente pode pensar assim, os complexos edipianos, os amores, a mãe que eu não tive, eu vou plasmar isso na mulher ou no homem que eu quero ter, né? E essas referências, elas não são tão claras assim, que muitas vezes os pacientes plasmam características da mãe no homem que quer, entendeu? Sim. Ou vice-versa, do pai na mulher que quer. Então, isso não é uma coisa tão simples assim, como Freud trabalhou numa determinada época do que podia também fazer em função de uma sociedade, de uma família bem rígida, né? Aqueles lugares mais rígidos. Então, esse ponto do ir e do fazer desaparecer é ele que faz, ao mesmo tempo que ele também puxa o carretel e ele consegue... Né? Então, o que ele está trazendo ali, que Freud percebe, é um movimento do que nós fazemos com as palavras. Quando nós falamos casa, quando nós falamos cachorro, quando nós falamos ventilador, carro, nós estamos trazendo algo que não está presente para uma certa presença. Nós estamos reapresentando algo de outra forma. Nós estamos repetindo algo de outra forma. Vocês estão entendendo isso? Sim. Tiago, é como uma criança que vai para a escola e quando chega em casa, ela faz de novo aquela cena que ela viveu na escola, mas que ela faz de uma forma diferente, né? É uma tentativa de fazer de novo, aliás, de fazer de forma diferente aquilo que ela viveu. De alguma forma dá um sentido, né? Isso, nenhuma repetição é igual a outra. É porque esse jogo... Desculpa, fala, Tiago. Pode falar. Não, pode falar. É porque, assim, esse jogo também muda a criança de posição, né, Tiago? Ele sai de uma posição também passiva e vai para uma ativa. Aos poucos, isso é empreendido. A tentativa é empreender isso. O problema é quando fica literalmente nessa repetição. Porque quando a gente pega o texto de Freud, que é o aspecto clínico, que são tempos do processo de análise, recordar, repetir, elaborar, né? Nós fazemos com que o paciente recorde e ele começa a repetir certas coisas, mas ele não repete da mesma forma. Sim. Nunca se tem a possibilidade de repetir da mesma forma. Apesar de que a gente percebe que existem certas repetições que são muito fixas e rígidas. Tá? Essas repetições, que são fixas e rígidas, elas estão meio que cristalizadas ali, e impedem com que a gente possa chegar na perlaboração ou na elaboração.
que dentro da clínica psicanalítica é o transformar em falta, é o fazer desejar, já que a falta é um sinônimo de desejo. Tá? Então... Eu gosto muito de pensar, por exemplo, a criança como um artista. Por exemplo, o quadro, né, do Picasso, que ele pinta a guerra. Ele faz de uma coisa outra coisa. A criança também, eu gosto muito de pensar assim. Quando ela, por exemplo, ela vai no médico e toma uma vacina, uma injeção, ela chega em casa e brinca de injeção, de dar injeção, ela está tentando fazer de uma coisa outra coisa. Eu gosto muito de fazer essa conexão do artista com a criança, ou até do adulto mesmo. Correto, correto. Eu tenho uma... Vou passar aqui para a Fernanda, mas esse ponto é importante estar colocando, Claudinha, porque, assim, quando a gente pensa por essa referência de passar o artista, né, assim, a gente só consegue viabilizar a cura ou o processo de caída do sintoma, a melhora do quadro do paciente, quando o paciente se percebe o artista de si. Né? Então, a gente tem esse ponto aí. Pode falar, minha querida Fê. Diga. É só uma dúvida que eu fiquei, assim, eu sei que o foco é mais Freud mesmo, mas em relação a essas coisas que vocês estão apontando, seria um pensar, assim, daquela parte do Lacan, que ele fala entre significado e significante? Seria sim, né? Porque, por isso que ele vai dar maior preeminência do significante, né? Onde ele dá maior preeminência do significante. O que é que a linguística parte? A linguística parte que um carro é um carro. Então, ele vai dizer que o significado é o mesmo para todo mundo. Ele parte de um sujeito universal, de um ser humano universal. Tá? Quando a gente parte da singularidade da escuta clínica, e por isso que Freud fala de reminiscências, que a histeria sofre de reminiscências, ou seja, sofre dos significados que ela fez em função de significantes da vida dela. Então, ninguém sofre da mesma forma, porque ninguém tem a mesma história. Então, quando eu falo carro, para a linguística, é algo que diz e que figura um signo linguístico, em função de uma imagem específica. Um carro com 4 rodas e tal. Para a gente, pode ser para a maioria isso, mas não é o mesmo carro, não é a mesma cor, não é o mesmo modelo. A roda é diferente. E outra coisa, às vezes pode ser até um cachorro. Porque a gente não sabe que momento a gente vai ser afetado por aquela palavra que vai ser dita. Né? Então, isso tem uma construção muito própria. Tá? Porque vai se deslizar, ou seja, vai se deslocar o significante. Tá certo? Então, onde é que eu vou saber que aquilo que o paciente está dizendo, por exemplo, outro dia, um vai reconhecer isso aí, né? Porque tem supervisionando que está vendo isso, né? Sair de casa. Né? Diz assim, eu tenho que encontrar um motivo para sair de casa. Tá? Bom, o que é que ele quer dizer com isso? Se a gente parte de uma referência imaginária, sair de casa, sair da casa dele, né? E tal. Mas naquele contexto do que ele está trazendo, você pode perguntar para ele, o que é que você quer dizer com isso? Com sair de casa. Que casa é essa? O que é que a sua casa apresenta para você? Por que você está com uma vontade tão grande de sair de casa? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Fazer com que o significante possa se deslocar, para que ele possa perceber certas referências dele mesmo. Não sou eu que estou... Eu vou fazer com que ele perceba tal... Não, ele vai construir o que é que está sendo dito. Mas perceba como tem certas lógicas que ficam repetidas. Algumas lógicas que estão repetidas e que muitas vezes o paciente repete a mesma palavra, aquele significante tem a ver com um certo gozo. Aí eu começo a chegar nas referências lacanianas. Ou seja, há algo que está pedindo significação e ele não está podendo colocar dentro do deslizamento da cadeia significante. Ele não está conseguindo se separar de um objeto que ele está dando uma condição de uma certa plenitude cada vez mais que ele se fixa nele.
Então ele fica mais angustiado. É preciso que ele se separe. É preciso que ele articule uma falta, para que ele possa estar sempre se dizendo e sempre se refazendo. Tá? Repetindo de uma outra forma. Né? Trazendo outras possibilidades de repetição. É aí onde a gente pode sair de um certo campo do gozo, de um certo campo perigoso, de um objeto grandioso, tá? Para o campo do desejo, para o campo de viabilizar criações, e não repetições do mais do mesmo. Né? Porque a gente vai sofrer extremamente se a gente continuar a fazer isso. Por exemplo, nós temos aí um relacionamento. Se um casal permanecer com o mesmo ideal de imagem um do outro, eles não vão ficar juntos. Tá? Ou pode até chegar nos crimes passionais, onde um mata o outro. E ainda diz assim, eu mato você porque você é a culpada por não ser mais aquilo que eu idealizei. Né? Então, assim, a gente tem toda essa perspectiva de que quando existe uma idealização ou uma referência a um objeto de amor, se eu ficar preso nessa idealização e nessa significação, nesse significado fechado, eu vou ter que fazer muitos sintomas para poder proteger esse significado, ou seja, esse objeto de amor. É como se eu não quisesse perder. E para viver, eu preciso perder alguma coisa. Eu preciso colocar o prazer um pouco mais adiante, né? Para que eu construa significados em relação à minha vida. Porque senão a coisa vai ficando sem sentido. Eu não sou mais o mesmo de antes. Eu passo por outras referências. Eu passo por outras experiências. E é preciso que eu possa também trazer isso no campo dos meus objetos primordiais e objetos de amor. Tá? Então, eu passo de uma referência, por exemplo, ao que nós chamamos de pathos. Paixão, desmesura, excesso. O gozo, enquanto manifestação da pulsão de morte, tá? É o excesso, é a desmesura. Tá? O gozo é aquele ponto onde a gente está parado, extremamente apaixonado por um objeto de amor. Tá? E é aquilo que Freud percebe, por exemplo, no melancólico. Né? Em 1918, ali, nós temos ali a obra do Luto e Melancolia, onde ele vai falar a respeito, 1915, desculpa, onde ele vai falar a respeito disso. Né? Existe uma identificação narcísica com um objeto perdido. Eu sei que o objeto de amor está sendo perdido, mas eu não consigo deixar ele. Ele é tremendo para mim. É aí onde a gente pode chegar na lógica da gente poder se matar. Porque eu vou junto com o objeto de amor. Essa é uma referência importante, porque quando o paciente chega com ideação suicida, a gente percebe que ele está extremamente apaixonado pelo objeto. Ele está extremamente apaixonado pelo sofrimento dele. Tiago. Tá? Diga. Desculpa te interromper, mas então, e o neurótico obsessivo dentro assim, lidando nessa parte do além do princípio do prazer, como que é? Porque ele não quer perder, né? Ele tá fazendo sempre tudo ali para agradar o outro, para não perder. E como que ele age ali dentro? Como que funciona para ele? Como que é na cabeça dele? Todas as estruturas gozam, porque todas as estruturas repetem sintomas, e todos nós vamos repetir, tá? Lacan, mais no final do ensino dele, traz uma referência de que, assim, a gente inicia a nossa vida por uma lógica de gozo, ou seja, nós temos uma certa imagem da gente, que se a gente deixar de ter uma certa imagem por um certo momento, é preciso um tempo para a gente poder perceber que a gente mudou, porque senão a gente vai chegar naquela história de uma certa metamorfose ambulante, como o próprio Raul Seixas fala, né? Essa metamorfose ambulante também é algo muito enlouquecedor para a gente. Então, a gente precisa também olhar em um determinado momento e ver uma certa imagem, certas coisas que estão ali, digamos, paradas, ou na pausa, né? Para a gente se reconhecer, de uma certa forma. Né? Se a gente mudar da água para o vinho, isso é uma crise, né? Psicótica, por exemplo, uma crise histérica, tá? Que nós vamos perceber que pode acontecer, né? Então, assim,
Esse ponto, como você está falando, como você está colocando, quais são as questões do neurótico obsessivo? Um pensamento obsessivo, lógico. Tudo para ele é lógico. Né? Então, ele faz isso em função de quê? De querer controlar as coisas. Então, para o obsessivo, ele se coloca no centro das questões. Então, às vezes, ele traz a responsabilidade dos outros e bota em cima dele, mas para que ele possa fazer do jeito dele. E aí ele tem um controle maior, ele acha nesse controle maior. Agora, toda vez que ele empreende esse movimento de uma forma repetitiva, ele vai tentar conta de uma coisa absurda. Né? Até chegar em pontos onde ele está tão prestando atenção naquilo que pode dar errado, porque se eu vou fazer uma viagem, o pneu pode furar, aquela estrada não é tão boa, essa estrada assim e tal, eu vou articular planos para isso. Né? Mas se eu fico muito forte nessa lógica, eu só vou ver o que dá errado. Entendeu? Porque a construção do que pode dar errado é o que fica mais prevalente. Então, o neurótico obsessivo em crise, ele acha que tudo vai dar errado. E fica com o pensamento sempre assim, assim, assim. Aí ele está em 120 anos e tentando articular tudo aquilo que ele tem que articular para que saia tudo perfeitamente de acordo com o plano dele. E que tal coisa aconteceu, que era para ele ter previsto antes. E ele não foi capaz de prever. Aí, cada vez mais, ele vai entrando numa lógica que é uma lógica imaginária. Tá? Então, assim, por uma razão em demasia, por uma articulação lógica em demasia, a gente chega no campo do imaginário em demasia. Ou seja, no objeto preso em demasia. Então, a gente sabe que um psicótico ele tem uma potência maior de chegar numa crise, porque ele tem uma questão aí de uma perda de realidade maior. Né? Mas pode ter psicóticos que estão mais organizados do que determinados neuróticos obsessivos que estão em crise, porque eles estão numa perspectiva de ansiedade, porque eles estão num pânico, num ataque de pânico, tá? Porque achou que por causa da pandemia estão prestes a perder o emprego, então estão trabalhando feito loucos, estão tendo que bater metas e mais metas, e isso, e aquilo outro. Então, assim, vem tudo isso. Aí a mulher fica grávida. Então, assim, tem todas essas referências que nós temos aí, onde cada um de nós vai gozar da forma como pode. Né? Então, isso aponta para aquilo que a gente quer dar conta, isso aponta para certos objetos de amor e para certas perspectivas em relação ao que a gente pode ter de felicidade. Tá bom? Ok? Bom, esse ponto que nós temos, que é um ponto de... a gente vai se prolongar um pouquinho mais, e aí a gente vai até as 9h30, então. Tá certo, Cláudia e Mônica? Tranquilo? Ok. Então, Tranquilo, vamos lá. Tiago. Então, a gente tem aqui o que a gente pode perceber dessa repetição, e é isso que eu quero que vocês tragam em relação à mente, esse contraditório que é a psicanálise. Então, assim, é preciso que a gente construa certas referências, que a gente se coloque numa certa perspectiva de um objeto, se trate como um objeto, ou seja, isso tem uma lógica de uma pulsão que volta para nós em função de um certo masoquismo, tá? E que faz com que a gente possa também empreender certos gozos. Por quê? Gozo, amor e desejo, eles estão articulados. Não existe desejo sem amor e sem gozo. Da mesma forma que não existe gozo sem amor e sem desejo, e vice-versa, amor sem desejo e gozo. Tá? É como se os três fizessem parte daquilo que em Lacan mais na frente traz enquanto o RSI, o real, o imaginário e simbólico. Tá? Porque a minha via inicial é eu achar que eu sou o mesmo. Então, eu plasmo certos objetos em mim e certos objetos de gozo. Olha o bebê, ele está quase a toda hora, a todo instante, gozando e repetindo coisas. Aí ele vai também modificando essas repetições, trazendo novas possibilidades. Tá? E veja bem como, em Freud, se em 1914 a gente percebe que Freud traz uma referência da primeira constituição do eu por uma via de um narcisismo primário, por uma via delirante, né? aquela realidade fantástica do bebê de 1 ano, de 8 meses para 1 ano,
por exemplo, aquele mundo fantástico, que a gente acredita que a gente pode ser o super-homem, a Mulher Maravilha, ou a princesa, ou isso, ou aquilo outro, né, que nós temos aí no mundo da fantasia, dos desenhos e tudo mais, e hoje em dia ainda mais, né, com a internet. Quando a gente traz esse ponto especificamente, nós podemos trazer que, assim, esse é o início de algo que a gente funda enquanto trauma. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quando Freud fala, bate-se numa criança, e as crianças imaginam os pais batendo nela, veja bem como isso tem a ver com as leis e as repressões, e eu me colocar como culpado porque eu estou desejando algo que eu não posso, em relação à sociedade. Né? Veja bem como eu posso começar a trazer isso para uma referência, onde, que tipo de história é essa que vai ser melhor para mim para dar conta daquilo que me falta? Para dar conta daquilo que me traumatizou na minha história. Ao mesmo tempo que eu construo o meu narcisismo, certos objetos que me são caros, eu estou construindo uma falta. Porque é na percepção daquilo que me traumatizou que eu aponto para um objeto que vai tentar dar conta disso. Vocês estão entendendo essa passagem? Tá? Então, o centro do eu, ele é um centro que gravita em torno de um buraco, de um trauma, de um sem sentido, de uma falta de possibilidade de dizer tudo. Né? E eu introduzo isso no narcisismo. Tá? Então, assim, quando a gente pensa na perspectiva do autismo, a dificuldade é justamente de introduzir essa falta dentro de si, dentro da sua própria estrutura. É justamente a dificuldade de eu trazer a possibilidade de construir certos objetos. Eu construo certos objetos, porque percebam, por mais que a gente pode pensar no autista, seja ele de que forma for, que nível for, existem repetições. Existem certos objetos, certas cores de alimento, existem automatismos, existem certos tipos de comportamentos ao léu, mas que são empreendidos em determinados momentos, que se repetem. Então, ali existe um sujeito que tende ao simbólico. Tende ao simbólico. Tá? Então, é o início daquilo que Freud vai dizer, olha o Fordá aí. O Fordá, quando traz essa brincadeira infantil, uma simples brincadeira infantil, mas tão linda, tão bela, o que Freud percebe ali é justamente dizer assim, olha, o que há condição para a vida, também nos traz a condição para a morte. Né? E é ali onde também os grandes filósofos já trabalharam isso, principalmente Aristóteles, por exemplo, que é o grande pai da linguística, né? Onde a gente vai trazer por essa vertente, que quando a gente chega próximo, muito próximo do tudo, a gente toca e chega de uma forma pancada no nada. Não é à toa que, numa fase melancólica, de nada, eu posso chegar no tudo maníaco. Eu estou mais próximo do tudo maníaco. Porque o objeto não tem contorno. Percebam isso. Quando eu posso tudo, lascou. Né? Eu não sei mais o que eu posso dizer. Né? A mesma coisa que a minha irmã, me lembro quando ela pegava ela na escola, aí ela olhava para mim e tal, e aí, como é que foi a aula? Aí foi tudo de bom. Assim, até o de bom traz alguma coisa, né? Mas assim, o tudo não diz nada. É preciso fazer falar para ter delimitações, para ter referenciais e tal, para poder chegar numa certa articulação aí. Porque senão eu posso ser qualquer coisa. Isso é extremamente desobjetivante para a gente. É preciso articular uma falta, uma barreira, né? E nós só podemos fazer isso numa perspectiva de gozo. Inicialmente. Né? São os movimentos que a criança faz inicial. A criança, como ninguém, acha que é possível ser tudo.
na sua ingenuidade, entre aspas, acha que é possível ter tudo, né, na sua perversão polimórfica, por exemplo, onde Freud, um pouco mais adiante do ser tudo, e traz a perversão polimórfica como uma característica de uma fixação, talvez, no adulto, de uma estrutura perversa, mas que todos nós já passamos por essa fase, a questão é que nós não ficamos fixados nela, né? É uma característica pulsional. Tá certo? Então, Freud vai trazer isso na obra Além do Princípio do Prazer, né? Desculpa, eu disse até 9h30, né? Não até 10 horas, não, até 9h30. Então, ok. Então, quando nós podemos pensar, então, que a morte, ela traz algo numa perspectiva, por exemplo, de uma reprodução, de um mais do mesmo, né? De uma repetição, de uma familiaridade, de uma igualdade, e por isso aponta por uma destruição. Né? Alguns falam a respeito disso, né? Vamos para o paraíso, vamos para Fernando de Noronha. Né? Lindo paraíso, Fernando de Noronha, fazer tudo que a gente quer e tal. Passa 2 dias, passa 3 dias, passa uma semana, passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, passa 4 meses e continua lá no paraíso. Né? Então, assim, alguns poetas trazem essa referência, né? Que o paraíso, diante de muito tempo no paraíso, é um tédio. Né? E nós temos algo que aponta para essa referência aí e que diz respeito a essa pulsão de morte. Né? Se a gente tentar gozar plenamente, que é, por exemplo, que o obeso mórbido faz, né, em relação à alimentação, que come sem nem mais sentir o gosto, o que o próprio drogadito faz em relação à droga, de querer ter e usar todas as drogas, ou usar uma grande quantidade de droga, vai chegar numa certa overdose, a um curto-circuito pulsional no corpo. A morte. Né? Eros já nos traz uma referência do que diz respeito à pulsão ao princípio do prazer, que é uma referência à pulsão de vida. Aí a gente está no campo da criação, do raro, do infamiliar, da diferença, da construção. Né? Então, de uma sociedade que pede a igualdade, que pede uma massificação extrema por uma via capitalista neoliberal ou de consumo, né? Nós temos aí um apagamento da singularidade, nós temos aí um apagamento extremo da subjetividade, porque é uma lógica que captura todos nós. Tá? Veja bem como todos nós estamos capturados por uma lógica do comodismo, porque estamos repletos, ao redor de nós, tem várias possibilidades da gente se encontrar dentro de espaços onde nós vamos ficar parados, paralisados, olhando para a TV, olhando para o Instagram, olhando para várias coisas, onde a gente vai estar entretendo, sendo entretido. Isso não quer dizer arte. Isso não provoca uma certa reflexão. A gente fica lá nos camarote VIP, Ciroc, isso e aquilo e tal, curtindo a noitada e o que for, do que as músicas trazem de hoje, né? Essas músicas de entretenimento. Diferente da gente pegar outras pessoas, como Gal Costa, como Chico Buarque, como o próprio Milton Nascimento, como a referência também de alguns rappers que trazem uma letra onde a gente percebe uma metáfora maior ou uma questão do sofrimento ali na letra, Criolo, e entre outros. Tá certo? Racionais MC, né? Então, nós temos aí algo nesse sentido de que, tá? Se, em um determinado momento, nós tínhamos, em Freud, né, uma sociedade, tá? Uma sociedade que nos trazia, né, uma referência, por exemplo, uma sociedade que nos trazia uma referência de um regime disciplinar, de uma moralidade tão grande, como era aquela época, né, de Freud, tá? E agora, a gente tem uma sociedade que empreende gozos, impulsiona todos nós a gozar o máximo que nós podemos em relação aos nossos corpos, sem ter uma delimitação, nem de Deus até, né, de que a gente pode
viver plenamente, ter 100% da capacidade cerebral, que a gente pode se curar de todos os traumas, que a gente pode conseguir tudo que a gente quer, basta querer, né? Existe a força do pensamento e outras coisas mais que se colocam aí, né? Nós temos algo muito perigoso. Nós temos aquilo que a gente pode pensar por uma via de gozo hoje, que é a falta da falta. Nós temos a presença em demasia do objeto. Isso é extremamente angustiante para a gente. Tá? Não é à toa que os sintomas hoje estão se colocando de uma outra forma. Né? O professor Henrique vai trazer isso como um super objeto. É como se a gente pudesse estar todo o tempo anestesiado, né? E narcotizado de várias formas possíveis, dentro de tudo aquilo que nós temos de tecnologia. Desde um ar-condicionado, que nos trazem um frio, para que a gente possa estar gostoso, desde uma cama espetacular, que a gente fique lá bem, desde uma televisão, que tem não sei quantos filmes, não sei quantos canais, que a gente possa também ter um computador aqui do lado, que a gente possa pegar o iFood, tacar o dedo e vir a comida, ou fazer várias outras coisas, buscar sexo, buscar várias outras coisas em relação a essas comodidades que todos nós temos. Né? Então, assim, nós temos uma perspectiva da onde Freud vai apontar lá no mal-estar da civilização, dizendo assim, a tecnologia está reduzindo distâncias e fazendo com que todos os órgãos do corpo dos seres humanos cheguem a um âmbito, a uma potência inimaginável. Nós temos um Deus profético, um Deus protético, quer dizer, né? Quase profético também, né? Ainda mais, onisciente, onipresente, né? E onipotente. Ou seja, sabemos de tudo, porque temos muita informação, e será que isso é sabedoria? Né? Estamos em todos os lugares, porque temos agora esses dispositivos que fazem que a gente pode estar em todo lugar, né? E podemos tudo. Se a gente tiver grana, se a gente tiver dinheiro, a gente pode fazer muita coisa. Né? Inclusive não ser preso e várias outras coisas também em relação a isso. Né? Então, isso, né, do que Freud traz, e que diz assim, e por mais que a gente possa perceber essas grandes tecnologias, esses grandes avanços tecnológicos, eu não percebo a diminuição do sofrimento. Pelo contrário, eu percebo o aumento do sofrimento. Né? Essa é a grande tese lá do mal-estar, de que se a gente entra na cultura, a gente entra por um mal-estar. Esse mal-estar é estruturante. Então, hoje eu vejo mais pacientes, e eu tenho uma clínica ainda recente, 15 anos de clínica, né? Então, cada vez mais eu percebo pacientes que têm medo de sofrer. Medo absurdo de sofrer. Né? Diz assim, por que você não me avisou isso antes? Você era para ter feito isso, aquilo, eu poderia ter tomado medicação, tal e tal e tal. Diz assim, mas o sofrimento é importante. Porque é a partir do sofrer, de um discurso, narrativa que a gente vai falar sobre o sofrimento, que a gente pode fazer alguma coisa. Né? Entrar em contato com o sofrimento parece que é o que se menos quer hoje em dia. Então, eu não quero ler obras que tenham sofrimento, eu quero só o oba-oba, eu só quero escutar músicas que sejam oba-oba, que falem de sexo, só prazer, só coisa legal. Ah, não, isso é chato. Né? Então, assim, isso é um movimento que, em excesso, não estou dizendo que o entretenimento é algo ruim, é algo bom, mas em excesso é algo perigoso. Da mesma forma que nós tínhamos na época de Freud, que a seriedade em demasia também é algo perigoso. E que empreendia outros tipos de sintoma. Né? Então, assim, a gente tem um sem-sentido que se coloca por aquilo que a gente pode pensar, por exemplo, pela falta da falta. Então, eu não sei do que eu sofro. E aí eu fico louco para ter pelo menos uma identidade. Aí eu busco bipolar, eu sou bipolar. Né? Aí chega na clínica dizendo isso. Aí eu digo assim, mas eu pensei que você fosse o João. Né? Diz assim, como assim? Eu não entendi por que você falou que era bipolar. Não, porque meu diagnóstico, né? A classificação. Né? Eu preciso ter uma classificação para entender o que eu sou, porque eu não consigo mais dar conta da minha história ou olhar para trás para a minha história, porque tem alguns discursos que estão apagando isso. Né? Por quê? Para que eu não sofra. Para que eu não olhe para o meu sofrimento.
E aí eu tenho as medicações que fazem isso, né, que me narcotizam, tá? Então, assim, eu não estou dizendo, eu não sou contra a medicação, não. É importante, sim, né? Mas a gente tem que saber que momentos isso também pode ser viabilizado. Então, a gente tem uma referência ao gozo ou à pulsão de morte, da época de Freud, diferente dessa atual. Onde Freud vai apontar para ela, lá no mal-estar na civilização, mal-estar na cultura. Ele vai apontar para aquilo que ia acontecer agora. Parece que ele está profetizando o que está acontecendo hoje, né? Se antes a gente tinha a presença em demasia da falta, olha o que eu estou falando, de uma lógica disciplinar, de uma lógica da moral, de uma lógica disso, daquilo outro, hoje nós temos a falta da falta. Nós chegamos no mesmo ponto de gozo. Vocês entendem isso que eu estou falando? Tá? Então, se antes a gente poderia perceber que a sociedade produzia mais, olha o que eu vou falar, entre aspas, várias aspas, neuróticos, hoje a gente tem mais, entre aspas, perversos, psicóticos, autistas. Tá? Por uma lógica, por exemplo, daquilo que Marx tocou, né, do objeto fetiche, da fetichização da mercadoria, onde o Bauman vai trabalhar tão bem isso, né, do amor líquido, por exemplo. Então, a gente tem referências distintas, porque toda sociedade, como traz bens distintos em cada época, vai trazer também gozos distintos e sofrimentos distintos. Por isso que nós temos outras formas de sintomas. Né? De uma perspectiva, não pelo sofrimento que a pandemia trouxe, quebrou com algo por essa via. Quebrou alguns gozos. Trouxe mais sofrimento? Trouxe mais angústia? Trouxe. Mas trouxe o sofrimento que estava entalado pelas medicações e pela tecnologia. Não sei se vocês perceberam que o primeiro efeito da pandemia foi os sonhos, a erupção dos sonhos. Os sonhos vieram, digamos, de uma forma... Eu nunca tinha visto isso, porque eu estudava psicanálise em relação a sonhos, e eu escutava até, há 15 anos atrás, mais sonhos dos pacientes querendo trazer e tal. E há um ano atrás, ou há pouco tempo antes da pandemia, eu não escutava mais o pessoal trazer sonho. Porque não sonhava mais, né? A gente não precisava sonhar mais há um tempo atrás, né? A gente sonhava acordado, né? Não é isso? Né? Há algo aí que ficava narcotizado. A pandemia veio e colocou assim, as tecnologias não estão mais conseguindo narcotizar o real da pandemia, ou seja, o sem sentido da pandemia. Mexeu com a gente, de alguma forma. Então, as prioridades mudaram. Quantas vezes vocês já escutaram isso? Né? As prioridades mudam, isso, aquilo e tal. Então, assim, o conceito de pulsão de morte é um conceito do qual alguns psicanalistas que têm algumas perspectivas não trabalham tanto, é um conceito fundamental para a gente pensar a psicanálise, mas é um conceito ainda fundamental para a gente pensar o sujeito contemporâneo, de um capitalismo neoliberal, de uma sociedade atual, porque toda sociedade vai empreender bens, né, apontar para determinados bens, e por isso vai apontar para a questão traumática, ou seja, vai apontar para determinado sofrimento em função desses bens. Né? Então, se antigamente a gente queria ser bom e ir para o céu, né, ter uma alma purificada para poder ganhar nosso cantinho no céu, hoje em dia a gente quer ter um corpo belo, bonito, e ter uma certa performance. Né? Então, tem toda uma outra conjuntura que faz com que as pessoas sofram hoje em dia de outra forma. Eu escuto, ou vocês devem escutar também, pacientes que estão sofrendo por causa dessas questões. Porque é o que a sociedade coloca. Olhem o Instagram. Basta a gente dar uma passada por isso. Né? Onde não existe mais a gente poder se articular, às vezes até profissionalmente, não digo nem mais pelo WhatsApp, mas sem o Facebook ou sem Instagram. Quantos perfis profissionais vocês têm para poder ser conhecidos aí? Não é? Então, assim, eu não quero trazer com isso também que a tecnologia é algo só ruim. Eu não estou falando disso. Tem um texto meu que eu falei sobre os relacionamentos aplicativos de paquera, no qual eu toco nesse ponto, né? O que eram as cartas de amor?
por exemplo. E o que pode ser agora as mensagens que a gente troca por direct ou por WhatsApp com as pessoas. Faz uma referência às cartas de amor, sendo que é em tempo real, né? É em tempo quase que imediato. Tá? Então, isso aproxima as pessoas, aproxima. Agora, como isso está sendo usado, de que forma isso está sendo empreendido e quais são as capturas subjetivas que estão em cena. Né? Bom, queria deixar isso para vocês, né, dizer que, né, nós estamos num texto que eu acho que precisava de muita coisa mais a ser dito, que é um texto riquíssimo, né, espetacular, tá? É um texto que mexe com a estrutura da psicanálise e que modifica a psicanálise para que ela possa ainda permanecer atual, porque se não fosse esse texto, eu acho que ela estaria em defasagem, ela estaria já, digamos assim, capenga e não seria possível ser utilizado, né? E é onde Freud começa a trabalhar também o que ele coloca, né? Ele diz assim, no começo da psicanálise, naquela última entrevista dele, de 1929, ele diz assim, no começo a gente pensava que a questão era o amor. E aí ele diz, depois a gente percebe que amor e morte são os dois grandes senhores da vida. Tá? E aí eu fecho a apresentação de hoje, que todo mundo, a maioria sabe, né, que eu adoro poesia, adoro poema, e adoro Fernando Pessoa também. Então, eu fecho com Fernando Pessoa. Tá? Em um poema seu, uma poesia que para mim é um dos grandes poetas psicanalistas, tá? E aí eu fecho e dando um tempinho a mais para vocês fazerem algumas perguntas, tá bom? E essa poesia dele, assim, para mim é espetacular, como articula desejo, amor e gozo, ou pulsão de morte. Então, vamos lá, vamos ler aqui junto comigo essa poesia. O amor pede identidade com diferença, de Fernando Pessoa. O amor pede identidade com diferença. O que é impossível já na lógica, quanto mais no mundo. O amor quer possuir, quer tornar seu o que tem de ficar fora, para ele saber que se torna seu e não é. Amar é entregar-se. Quanto maior a entrega, maior o amor. Mas a entrega total entrega também a consciência do outro. O amor maior é por isso a morte, ou o esquecimento, ou a renúncia. Os amores todos que são os absurdianos do amor. O amor quer a posse, mas não sabe o que é a posse. Se eu não sou meu, como serei teu, ou tu minha? Se não possuo meu próprio ser, como possuirei um ser alheio? Se sou já diferente daquele de quem sou idêntico, como serei idêntico daquele de quem sou diferente? O amor é um misticismo que quer praticar-se. Uma impossibilidade que só é sonhada como devendo ser realizada. Tá? Fernando Pessoa, e termino por aqui minha fala de hoje. Obrigado, meus queridos, pela escuta e pela presença de vocês. Tá? Vamos lá. Olá, gente. O Tiago está dando um tempo aí, né, para que vocês possam fazer alguma pergunta, se tiverem. E já dizendo para o Tiago que foi excelente, viu, Tiago? E esse término agora fechou. O Fernando Pessoa, eu também sou fã. Então, deixar um tempo aí para o pessoal perguntar algo, né? Se desejarem. Tiago, nossa, eu gostei muito, assim, tô apaixonada cada vez mais, sabe? Assim, porque eu tô conhecendo a psicanálise agora. Eu faço psicologia, mas eu tô no 4º período ainda, e nesse período que eu comecei, principalmente nesse semestre específico, eu comecei a ver essa parte da psicanálise, Lacan, Freud. Então, assim, tô achando legal demais, assim, muito, muito bom mesmo. Essa palestra foi sensacional. Aí você falando aquela hora em relação dessa completude, né, de o que está acontecendo hoje, da gente estar sempre completo e estar tendo essa falta da falta, eu lembrei, não sei se você conhece, né, todo mundo, uma história, acho que tem um livrinho que chama A Parte que Falta em Mim, se não me engano, de uma bolinha que ela vai procurando a outra forma para se encaixar, e quando ela consegue encaixar, ela não consegue nem falar, porque ela está ali completa, e aí ela vai voltando, não quer mais se completar, né? Porque é importante. Então, só
observações que eu queria colocar esse parênteses e queria saber, assim, mais, te perguntar, em relação ao gozo, assim, o que é uma definição para essa palavra, assim, na psicanálise? Você estava se referindo, que eu coloquei assim, será que é repetindo muitas coisas, ou seria extremamente parado numa coisa só específica? Aí, como que é, assim, que eu acho que eu fiquei meio confusa. Pronto. O gozo é justamente a gente achar que existe algo que vai nos completar e que a gente acha que isso é factível. É justamente esse momento em que, por exemplo, a gente está com uma unha, né, e eu começo a roer a unha, e chega na carne viva, mas eu não paro de querer roer a unha. E ela fica doendo, e eu continuo, sabe? Aquela coisa gostosa, aquele prazerzinho, assim, onde a gente tem, que a gente sabe que a gente vai se dar mal, que aquela pessoa é complicada, mas a gente tem um prazer e continua lá com aquela pessoa, e se lascando, mas a gente quer estar lá, né? Então, é algo que meio que entra dentro de um campo, assim, do incontrolável, entra no campo dessa desmesura, onde a gente, ao se completar, a gente fica todo sufocado, porque tapa todos os buracos da gente, né? Eu me lembro de uma professora da gente, muito querida minha, né? A professora Sandra Helena, quando ela estava falando a respeito do amor, e ela falou uma frase que eu me lembro até hoje, que era uma frase daquele filme do Lars von Trier, que é aquele filme, como é o nome daquele filme, do Lars von Trier, que a mulher, ela tem uma compulsão sexual. Quem é que se lembra desse filme? Ninfomaníaca? Ninfomaníaca. Pronto. Esse filme tem uma parte que ela diz assim, eu ainda procuro um homem que consiga tapar todos os meus buracos. Olha que coisa angustiante é isso, né? Um amor que consiga tapar todos os buracos. Aí a gente tem, por exemplo, o amor mais perfeito, terminou em morte, que é um amor símbolo da nossa civilização ocidental, que é Romeu e Julieta. Né? Eles se amaram tanto que morreram em função do amor. Tá certo? Então, para a gente poder articular o amor, é preciso que a gente articule uma perda. Uhum. Né? Então, a gente tem lá em Sócrates, quando ele vai fazer, lá no banquete de Platão, quando ele vai fazer Diótima de Matiné, falar a respeito do que é o amor, de onde é que vem o amor, ele vem da pobreza e da providência. Então, primeiro é preciso que a gente possa perceber o que é que nos falta. Quanto nós somos pobres, para depois a gente se articular. Porque o amor faz dois, a paixão faz um. Uhum. Então, quem está apaixonado está num ponto extremamente egoísta e está articulando o gozo. Tá certo? Seja o gozo de onde ele vai sofrer ou ele empreende sofrimento no outro. Sadomasoquismo, essa lógica é uma lógica muito articulada às lógicas amorosas. Não existe nenhum amor que não seja sadomasoquista. Né? Por isso que, às vezes, eu escuto, né, algumas coisas nesse sentido, né? O pessoal fala das relações abusivas, né? Uma relação abusiva, o abuso é o excesso. Uhum. Há sentimento demais ali, há coisa demais. Né? Então, assim, em as relações abusivas, a gente tem que pensar isso também, porque as relações abusivas não são só questões masoquistas em cena, não é só por uma via, digamos, eu me lembro de um trabalho que fizeram, e eu fui lá na banca, e ela colocou como dizer assim, não, o amor, ele não pode ser masoquista, então o amor é sadio, um amor que, e tal, e o amor que é patológico é um amor masoquista, por exemplo, né? Ela foi delimitando e traçando isso diante do trabalho dela todinho. E a primeira pergunta que eu fiz para ela, brincando, claro que eu mesmo respondi isso, e eu acho que eu tentei responder isso aqui na fala, né? E não à toa, o próprio poema do Fernando Pessoa traz essa referência. Né? Diz assim, que qual amor não é masoquista? Né? Ou qual amor não é sádico? Também, por essa via. Né? Quando eu chego e diz assim, eu quero te matar, eu quero te apertar, eu quero te destroçar. Né? Então, essa vontade que a gente tem, essa coisa, e isso nos traz a íntima relação do amor com o gozo.
Aí na tua fala, Tiago, tem muito da a mãe e o bebê, né? Eu quero te apertar, eu quero te, né? Essa coisa da relação mãe-bebê que tem isso muito forte. Enquanto o bebê não começar de início sendo objeto de gozo para a mãe, ele não consegue ser objeto de desejo da mãe. Uhum. E esse respeito que a gente tem que ter muito grande, porque o sujeito dividido em psicanálise demonstra que nós, por constituição, o sujeito ele é patológico. Uhum. Nós não podemos sair da patologia. Nós sempre vamos articular algum sintoma, alguma coisa nesse sentido. Nós não temos uma homeostase plena, uma harmonia, ou somos indivisíveis. Né? Uhum. Nós chegamos a falar e articulamos a fala justamente porque tem uma falha aí no psiquismo. Tem um livro da Juliette Jerusalins que ela fala muito bem sobre isso, né? Esse gozo mútuo entre mãe e bebê. Ela fala muito bem sobre isso. Sim, sim. Correto. Quem mais quer perguntar? Temos 2 minutos ainda. Cadê a galera? Cadê os estagiários? Tiago, eu quero perguntar, mas eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que você citou no texto do Luto e Melancolia. Até o seminário é de outro texto, mas eu tenho essa dúvida. Faz sentido para mim, bem claro, quando a gente fala do luto, né? Mas para mim é um pouco ainda difícil a compreensão da melancolia, no sentido do objeto, da perda do objeto no inconsciente. Muitas vezes a pessoa não sabe nem o... Pode continuar, a gente está escutando. Opa. Acho que caiu, Tiago. Acho que caiu. Acho que a Débora caiu. Vamos ver se ela retoma. E quem quiser... Caiu, ela está falando que a internet dela. Oh, que pena. Diz para ela, pega a pergunta dela, e aí depois eu posso responder. Tá certo? Tranquilo para mim. Alguém quer fazer alguma pergunta a mais? Ou a gente pode fechar? Vou fazer que nem o Henrique, quando faz aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe 3, né, Tiago? Boa noite, Amanda. Então, encerramos, né? Querida Lívia, boa noite também para você. Michele. Então, encerramos, né, hoje. Sim. Esse foi o último seminário, né, do ano. Próximo ano voltaremos com muitas coisas, muitas novidades. E eu quero agradecer, né, eu e a Mônica, agradecer o Tiago, não poderia ser diferente, tinha que ser ele para encerrar o nosso semestre. Muito obrigada, Tiago, o seminário foi realmente muito bom, maravilhoso. E a gente fica por aqui, e no próximo ano a gente retoma com as nossas atividades. Agora, em dezembro, a gente vai dar uma pausa, né, descansar um pouco, e em janeiro a gente retoma. Ok, gente? Mônica? Olá, Tiago, pessoal, boa noite. Maravilhoso, Tiago, o seminário. E eu estava já articulando aqui nos bastidores com a Cláudia, já para capturar você para falar sobre Lacan, tá? Então, prepara-te que a gente vai começar em março com você, né, na questão do significante, do gozo, do desejo, você traz de uma forma muito clara, né, e o pessoal está aqui elogiando, tanto aqui no WhatsApp, quanto aqui no chat. Então, é importante que a gente já retome o ano, você estando aí com a gente, tá bom? Quero te agradecer, muito obrigada, é sempre um aprendizado estar com você, te escutar, tá?
Tá bom, Obrigada Marcelino? mesmo, parabéns. Obrigado à presença de todos e de todos aqui. Tá? Acho que compartilhar é um momento que a gente pode fazer também nessa época de pandemia. E a psicanálise, ela não é difícil, ela é fácil. Uhum. Ela não é difícil. Eu queria já deixar isso aqui para vocês bem claro, ela é fácil. Tá? Vamos dormir com essa, né, Tiago? É fácil. Se a gente pegar algumas lógicas, alguns pontozinhos e amarrar, a gente percebe como as coisas elas não são tão assim, complicadas assim, né? Acontece que o ser humano também não é tão fácil assim da gente poder, né, pensar a respeito, né? Mas, assim, é fácil, tá? E um beijo a todos, boa noite e que esteja todo mundo bem, Natal, as festas, para a gente voltar no próximo semestre, tá? No próximo ano. Beijão, tchau, tudo de bom. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada a todos.